Eu já gravei um videozinho aqui no canal sobre os decks de Rage of the Abyss, mas eu só falei ali dos decks novos e eu não falei daqueles suportezinhos que chegaram para alguns decks, e é isso que eu vou trazer aqui neste vídeo de agora. Então o que eu vou trazer aqui são 5 suportes que vieram aí na Rage of the Abyss, que são muito fortes para os seus respectivos decks. Então bora lá, sem muito mais delongas, e vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Eu trouxe aqui numa ordem do mais previsível para o menos previsível. Então, vamos lá. Primeiro, de óbvio, a gente tem aqui a Sinful Spoils Deception, que é uma carta que vai conectar aí as engines de Sinful Spoils e de Azamina. Azamina é o deck novo aí que é muito forte. Então, se você joga com qualquer deck que envolve Sinful Spoils, você com certeza vai querer ter a Sinful Spoils Deception no seu deck, o que faz com que seja um suporte muito forte para o Sinful Spoils aí, né? Então, a sua Diabellstar agora vai estar setando uma carta muito forte, a sua Wanted vai ficar muito mais forte, e a gente tem até um Mini Negate dentro disso aí. Então essa é a primeira das 5 cartinhas. A segunda também, sem muito mais delongas, é a Lágrima de Scarlet Sorrow, que por sua vez é um suporte muito forte para Fiendsmith. A Lágrima, ela tem o efeito aí de quando ela é invocada, ela envia uma carta Fiendsmith do seu deck para o seu cemitério, além de que ela tem o efeito de cemitério, aonde você pode reviver um Link Fiendsmith diretamente do seu cemitério no turno do oponente. Então, por que essa lágrima é tão relevante para o deck de Fiendsmith? Bom, essa lágrima, quando você vai lá, junta 2 bichos numa Moon e você vai fazer a jogada de Fiendsmith, você geralmente trazia o Engraver com o Requiem. Agora você pode trazer a própria lágrima e a lágrima vai enviar o Engraver para o cemitério. No final da história, você vai ter exatamente o mesmo combo que você tinha. A diferença é que essa lágrima ela vai ser um monstro Light Fiend a mais no seu cemitério. E por que isso é relevante? Porque o combo de Fiendsmith ficava faltando uma carta para você fazer o Fiendsmith Desire quando você não abria com cartas de Fiendsmith na sua mão. Agora, com a Lágrima, você consegue fazer Desire mesmo juntando 2 monstros numa Moon ali. E por que o Desire é tão relevante? Porque a sequência que é usada para invocar ele, ela é um Link 2 que você vai poder utilizar para outra coisa também. Então os combos que fazem Desire geralmente são muito mais fortes do que os combos que fazem César. E é por isso que a Lágrima acaba sendo muito eficiente aí para qualquer deck que utilize Fiendsmith. Então um suporte muito relevante aí para Fiendsmith. A terceira cartinha que eu tenho para vocês aqui é o novo suporte aí de White Forest, que é a Defend of the White Forest, que por sua vez é uma Quick Play Spell de interação, e por ser aí uma Quick Play Spell você pode ativar ela até mesmo no Go in Second, e ela tem o efeito de que você tributa um monstro sincro, escolhe uma carta na mesa e nega os efeitos da carta pelo resto desse turno. E aí se você tributou um White Forest, você ainda pode de bônus invocar um monstro Illusion do seu cemitério. Então essa Defend of the White Forest, ela é muito interessante porque ela nega até mesmo Normal Spells, o que faz com que ela seja uma interação de turno 1 também muito boa. E agora você não vai mais ficar entrando em redundância como você entrava com o deck de White Forest para essas jogadas de turno 1, onde você, por exemplo, já abriu com alguma carta ou já abriu com bastante coisa de White Forest, e aí você buscava sua trap e a próxima busca era meio irrelevante. Agora você tem mais uma carta boa para você buscar. Então agora tanto a sua Sylvie quanto a sua Riciela podem buscar uma interação para o turno do oponente. Então, muito interessante aí essa Quick Play nova para o deck de White Forest. Além disso, ela também, como todas as Spell Traps White Forest, ela tem o efeito de que se ela cai no grave como custo para um efeito de monstro, ela volta aí para a mesa, o que é muito eficiente também e faz com que você tenha uma boa carta para pagar também, tal qual você faz hoje com a Trap de White Forest. A quarta cartinha aqui que eu tenho para vocês é o Blue Eyes of the Heart, que é um ótimo suporte aí. Não se engane, não é um suporte de Blue Eyes, é um suporte de Millennium. Esse cara ele sempre é tratado como uma carta Millennium, que nem os monstros de Millennium, que geralmente não tem Millennium no nome, e ele tem um efeito muito simples na sua mão, onde você pode descartar ele para adicionar a Millennium Ankh do deck para mão. A Millennium Ankh, que por sua vez é a carta que invoca lá o Exodiazão, que é muito eficiente. Então
esse cara na sua mão ele não é um problema e ele te adiciona uma boa carta, então esse Blue Eyes of the Heart é muito eficiente. Além disso, ele tem o efeito de cemitério que, quando o oponente invoca um monstro que seja nível 8 ou mais, ou um monstro que seja de 3.000 ou mais de ataque, ele pode enviar o monstro que foi invocado para o cemitério e se invocar do cemitério. Então ele é uma interação no turno do oponente diretamente do seu cemitério. Então muito eficiente aí o Blue Eyes of the Heart para o deck de Millennium. Só tem que tomar cuidado, porque para você ativar esse efeito de cemitério dele, você tem que ter ativado Millennium Ankh no duelo. Então, se você não ativou a Millennium Ankh, você não pode usar o efeito de cemitério aí do Blue Eyes of the Heart. Tomem cuidado com esse detalhe. E agora vamos para a última carta, e eu acho que de todos, esse é o suporte mais forte individualmente quando você lê a carta para o arquétipo. Mas na verdade é porque o arquétipo não é tão forte, portanto precisa de um suporte muito bom. Mas a carta é o Performage Ball Balancer, e fiquem espertos aí com as cartas de Performage, porque o Performage vai receber bastante suporte ainda. A gente tem muito suporte de Performage para vir, boas cartas. E o Performage Ball Balancer, ele tem efeitos muito bons, tanto de pêndulo quanto de monstro. O seu efeito na escala de pêndulo é que durante a sua main phase você pode enviar um Performage face up do seu extra deck para o cemitério, e aí você aumenta a escala de pêndulo dele pela escala de pêndulo do monstro que você enviou. Então ele pode ser tanto escala baixa quanto escala alta, além de que ele pega um Performage do seu extra deck e joga no seu cemitério, o que para os combos de Performage faz sentido para você reviver esse Performage em momentos posteriores. O seu efeito de monstro, que esse sim é o melhor de todos, ele tem o efeito de que se você controla um monstro Performage, você pode invocar ele da sua mão, então ele, entre aspas, entra de graça da sua mão, além de que quando um efeito de monstro do oponente, que seja Special Summon, quando um ataque de monstro do oponente que seja Special Summon é declarado, você pode invocar esse cara do seu cemitério. Então, mais um detalhe aí que ele te protege aí na Battle Phase. Por fim, ele tem o efeito de que quando ele é invocado, você pode ativar um de dois efeitos que sejam muito bons. Ou ele adiciona um Performage do seu deck para o seu extra deck, para você poder pendular ali posteriormente, né? Ou você destrói um monstro Performage que você controla. Lembrando que os monstros Performage, eles têm efeitos quando são destruídos, como por exemplo Push Fire, que estava até mesmo banido aí. Então, Performage Ball Balancer, muito eficiente para o deck de Performage aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses 5 cardzinhos aí, esses suportes absurdos para seus respectivos decks. E muito obrigado para quem viu até aqui e até uma próxima.